Ora, muito bom dia. Hoje vamos lidar com o teorema de divergência, no sentido em que vamos ver porque é que funciona. Não estou a dizer que vai fazer uma demonstração, vou indicar-vos os passos necessários para fazer uma demonstração. O primeiro passo vai ser basicamente um exercício sobre integrais, sobre variedades e integrais em domínios de Rn. E vários outros passos que de alguma maneira vão corresponder a coisas que já fizemos com o teorema de Green. Portanto, a estratégia de justificação do teorema de Green vai ser repetida para o teorema de divergência, com naturais diferenças, pois o teorema de Green era em dimensão 2. Em dimensão 2, na última aula, verificamos que, de facto, o teorema de Green era o teorema da divergência em dimensão 2, relacionando integrais de linha com integrais em ordem ao comprimento de arco. Portanto, qual é o objeto do teorema da divergência? Para já, temos que ter um aberto limitado em Rn, cuja fronteira não é muito má, no sentido de ser uma união finita de variedades n-1 dimensionais e de um conjunto desprezável do ponto de vista de área n-1 dimensional. Se querem uma imagem mental para uma coisa dessas, pensem num cubo em R3 ou no seu análogo com mais dimensões. É uma união de 6 faces, que são variedades n, no caso de dimensão 3, bidimensionais, arestas e vértices que, do ponto de vista de área, são desprezáveis. Ok? Portanto, esse tipo de coisa. Vamos supor que temos sobre
a parte da fronteira formada por variedades N-1 dimensionais, temos uma normal unitária exterior. Coisa que já discutimos. Pois bem, além disso, ainda preciso vos dizer o que é a divergência do campo F. Aquele F, se tiver coordenadas F1 até Fn, eu defino a divergência de F como sendo esta soma de derivadas parciais ok? Então, para uma grande classe de domínios U, a que vamos chamar domínios regulares, temos a celebrada fórmula do teorema da divergência que me diz que o integral em U da divergência de F é um integral n-dimensional, num aberto limitado de Rn, pode ser integral em U ou no fecho de U, vai dar a mesma coisa. É igual ao fluxo através da fronteira de U do F usando a normal exterior. Professor, uma pergunta. Sim, diga. Não percebo muito bem porque é que se chama divergência a essa soma. O que é que se chama divergência a esta soma? Tem uma razão de ordem histórica e vai-lhe parecer razoável quando usarmos o teorema de divergência para perceber o que é a divergência. Ok? Portanto, a primeira aplicação que eu vou fazer do teorema da divergência é tentar exatamente esclarecer porque é que aquele operador diferencial é importante, porque é que aquela soma de derivadas parciais é importante e não outra coisa qualquer. Ok? Ok, sim, obrigado. Mas a razão vai ter a ver com o seguinte: nós podemos usar o teorema de divergência para pensar nesta igualdade para um certo campo classe C1, numa bola com um certo raio. Se em ambos os lados da igualdade dividirmos pelo volume da bola e depois de ambos os lados da igualdade fizermos o raio tender para zero, vamos descobrir que do lado esquerdo, tal como eu escrevi aqui, o limite vai ser a divergência no centro da bola. Do lado direito vai haver um limite do fluxo através da fronteira de uma bola de raio R a dividir pelo volume da bola de raio R. A interpretação desse lado direito, de alguma maneira, dá-lhe uma ideia uma medida do que, como é que o campo está a divergir localmente, ok? Portanto, perto daquele ponto. E daí
dessa interpretação é que vem o nome de divergência. Ok? Portanto, eu já estou a fazer assim um bocado de cenas dos próximos capítulos a esse respeito, mas essa é a razão do nome. Bom, por enquanto, é uma soma esquisita de derivadas parciais de coordenadas do R. Ok? Mas vamos ver que funciona. Bom, como é que vamos verificar isto? Nós vamos, como primeiro ponto, okay? Vamos aqui fazer uma lista numerada de coisas que vamos fazer. Primeira coisa, vamos verificar a fórmula. Para um F muito particular, tem todas as coordenadas nulas, exceto a última, ok? E o também muito particular. Portanto, isto é muito parecido com o que fizemos com o teorema de Green. Portanto, para o U, vamos considerar um conjunto. Para isso preciso de alguma notação. Okay? Vou ver aqui essa notação em baixo. Vou dizer que um vetor de Rnx tem coordenadas x1 até xn, mas o que eu vou precisar de isolar a enésima coordenada e olhar para todas as outras em Rn-1. Portanto, eu vou escrever isto como x' xn com x' pertencente a Rn-1. Está bem? Portanto, vou fazer esta convenção. Portanto, o U vai ser algo da seguinte forma. Pontos x', xn, tais que o x' pertence a um certo conjunto V em Rn-1, ok? Já direi algumas propriedades que V tem que ter para isto funcionar. E o xn é maior ou igual a zero, ou maior que zero. Estou aqui a considerar o U e não o seu feixe. Portanto, xn maior que zero e menor que uma certa função. Vamos chamar G de x'. Okay? Portanto, U vai ser um conjunto muito particular. Aquele V será uma fronteira que é uma variedade n-2 dimensional. Okay? E é aberto ilimitado. Okay? Função G estará definida no feixe de V, com valores em R. Vamos exigir que seja de classe C1 no feixe de V e maior ou igual a zero. Okay? Com estas suposições,
Eu vou fazer aqui um desenho que sugere o que se passa em dimensão 3, mas em Rn, com n qualquer, é análogo. Portanto, este desenho vai servir para estimular a nossa imaginação em dimensão qualquer. Não, está demasiado para baixo. Vou fazer assim. Portanto, eu vou considerar aqui um eixo vai corresponder à enésima dimensão. Okay? Digamos que os dois outros eixos seriam o x1 e o x2, e eu estou a omitir as outras dimensões, não é? Portanto, eu considero aqui x1, x2. Okay? Estou a considerar aqui um certo conjunto V. Okay? E, portanto, o meu U será qualquer coisa que eu posso sugerir da seguinte maneira. Será uma espécie de cilindro gerado pelo V, tendo cá em cima uma tampinha que é definida por aquela função G minúsculo. Ok? Portanto, aqui em cima tenho algo que eu estou a designar por S, que é descrito por xn igual a G de x'. Ok? Portanto, é um conjunto que por cima é limitado pelo gráfico da função G. Tem uma parte lateral que é gerada pela fronteira de V, certo? E uma base que corresponde a xn ser igual a zero e estarmos do conjunto V. Ou seja, portanto, este é o U. Okay? Portanto, é assim que eu quero que vocês imaginem o U. E posso escrever ups, e posso escrever que, por exemplo, o U, fronteira de U, tem três partes. Uma são os pontos, aquela tampa de cima, não é? Portanto, x', g de x', acho que x' pertence ao feixe de V. Depois tem a base, que são os pontos x', 0, com x' pertencente ao feixe de V. E a parte lateral são pontos x', xn, tais que o x' pertence à fronteira de V e o xn é maior ou igual a zero e é menor ou igual a g de x'. Okay? Portanto, há três partes naturais para a fronteira de U. A parte de cima, que é, digamos, a parte complicada para aquilo que vou fazer nas contas. A parte lateral, ok? E a base. Okay? Nestas três partes da fronteira de U, é fácil perceber o que é a normal exterior. A normal exterior N, na base, vai ser simplesmente um vetor
que tem a direção de xn e valor menos 1, não é? Portanto, será algo com muitos zeros, depois menos 1. Na parte lateral, também é fácil de perceber, o n, digamos, será horizontal em termos do meu desenho, terá umas certas coordenadas, que vão variar de ponto para ponto, mas uma coisa é certa, terá algumas coordenadas, mas acabará de certeza num zero. Ok? Portanto, a última coordenada será zero. Sobre aquela superfície de cima, n, enfim, variará. Ok? E tem que ver com cuidado o que é. Ok? Bom, então o que é que se passa com a fórmula do teorema da divergência nesta situação muito peculiar? O integral sobre a fronteira de U pode-se partir em 3. Okay? Se eu chamar estas partes da fronteira, uma já lhe chamei S, não é? Por cima. Portanto, chamei esta S. Okay? Vamos chamar esta aqui do meio, a base vamos chamar-lhe B. Ok? E vamos chamar L à parte lateral. Ok? Então, enfim, de maneira que ficava com o integral em S de F interno N, mas reparem que F interno N, como o F só tem enésima componente não nula, vai ser simplesmente Fn vezes... vamos fazer uma coisa, senão isto vai ficar muito desagradável. Vamos chamar a normal unitária nu, então tem 2 n's, ok? Diferentes. Vamos andar para trás. Vou mudar um bocadinho as minhas convenções. Vamos chamar a normal unitária nu, para evitar essa ambiguidade. Aliás, está escrito no texto assim, exatamente por isto. Senão há confusão com... Chamo aqui new, e chamo new, okay? E lá em cima é new. Portanto, aqui não há mais mudanças. E aqui passa a ser a normal, chamar new, para evitar confusões. Ok? Portanto, aqui, onde eu tinha posto n, new. Uma coisa é estar a usar convenções num texto impresso, outra coisa é aqui na aula. É fácil ter mais confusões aqui, de maneira que sim, evito-as rapidamente. Voltando onde estava. Este produto interno vai ser simplesmente o produto de Fn pela enésima coordenada do normal mu. Ainda há um n, de facto é um mu, ok? E terei que
calcular isto. A simplificação que eu consigo fazer aqui é esta, simplesmente. Tenho que juntar o integral em b, na base. Okay? Na base, a enésima componente da normal é simplesmente menos 1. De maneira que, o que é que eu tenho? Eu posso pôr aqui, em vez de um sinal mais, um sinal menos. Okay? Este, vou aproveitar, portanto, n é menos 1, não é? Na base. Portanto, vou aproveitar Fn, mas o Fn será calculado num ponto 0, x', 0. Okay? E aqui, o elemento de volume n-1 dimensional, como a base é plana, vai ser simplesmente 1 e tem que integrar em ordem x'. Okay? Portanto, esta parcela do fluxo através da fronteira é relativamente simples. O que mais é que eu tenho? O integral da parte L da fronteira, só que aqui o F interno U aqui vai ser igual a 0. Porquê? Bom, porque o F só tem a enésima componente e a enésima componente nu sobre a fronteira vai ser 0. Okay? Portanto, esta parcela desaparece simplesmente das minhas contas. Okay? Claro está que aqui isto ainda não está suficientemente explícito. Eu preciso perceber o que é que está a acontecer sobre, digamos, a tampa da região, não é? Em S. Em S, que é o elemento de volume n-1 dimensional? Portanto, o que é que eu vou ter ali? Bom, S é descrita explicitamente. Por xn igual a g de x', com x' pertencente a V, ou melhor, ao feixe de V. Okay? De maneira que eu posso calcular o elemento de volume n-1 dimensional sobre S à custa da representação explícita. Não é surpreendente o que isto vai dar. É aquilo que nós já obtivemos em situações análogas em dimensões baixas, ou seja, isto vai dar, para o primeiro integral, vai dar o integral em V de Fn calculado para x', g de x', portanto, tendo aqui a representação explícita, o elemento de volume n-1 dimensional vai ser raiz quadrada de 1 mais norma do gradiente de g ao quadrado. Okay? Tal e qual como já tínhamos calculado em dimensões baixas. A enésima componente do nu-n, okay, da normal, como é que eu calculo a normal sobre S? Bom, tem uma representação explícita. Portanto, os cálculos também são similares ao que fizemos em dimensão 3, em que nós descobrimos que podíamos, esta situação, obter a normal considerando menos as derivadas parciais das várias derivadas parciais em ordem às várias variáveis do G e depois na última coordenada 1. Okay? Ou seja, eu estou a usar, consigo demonstrar que
mu é igual a menos gradiente G, sinal mais ou com sinal menos, conforme o sentido, sobre S. Okay? E Vn menos 1, x' é raiz de 1 mais norma do gradiente G. Okay? De maneira que esqueci de uma coisa, não é? Tenho que normalizar. Portanto, eu consigo gerar o espaço normal usando menos o gradiente G. Comecem com a representação implícita. Vocês têm xn menos G de x' igual a 0, certo? É uma representação implícita do S. Como é que gera o espaço normal? Calculando o gradiente disso. O gradiente disso dá-me menos o gradiente G e na última coordenada dá-me 1. Para obter a normal unitária, desculpa, tenho que dividir pela norma deste vetor, que é raiz quadrada de 1 mais norma do gradiente G ao quadrado. Ok? De maneira que vou ter uma raiz quadrada de 1 mais norma do gradiente G ao quadrado a dividir também. E depois, ou tinha 1 ou tinha menos 1, porque eu estou só a olhar para a enésima coordenada. Como é que eu devo fazer? Se eu voltar para trás, obviamente, sobre S, o normal nu tem que apontar para cima. Sempre tem que ter enésima coordenada positiva. Portanto, tem que escolher o sinal mais. De maneira que aqui o primeiro integral é isto, graças a conseguirmos fazer os cálculos do elemento de volume n menos 1 dimensional e da normal unitária. É isto que eu obtenho. Portanto, aquelas raízes quadradas vão se cancelar mutuamente. E como a sinal é mais, eu simplesmente tenho que fazer este cálculo aqui. Okay? Depois ainda tinha outra parcela, que é, portanto, menos integral em... eu tinha posto em B, mas o B, não é? O x' está em V. Okay? Portanto, agora a seguir tenho o integral em V de Fn x' 0. Portanto, é isto que eu obtenho para o fluxo através da fronteira. Vamos agora olhar para o outro lado da igualdade do teorema da divergência. Portanto, se eu considerar o integral em U da divergência de f, neste caso particular, como o f só tem a última componente não nula, isto é simplesmente o integral em U de dfn dxn. Okay? Posso calcular isto pelo teorema de Fubini, integrando primeiro em ordem à enésima variável. Portanto, o que eu vou fazer é integrar primeiro em ordem à enésima variável para me livrar da derivada parcial logo na primeira integração. Quais são os limites de integração em xn? Bom, nós começamos em 0 e para cada x' fixado, acabamos em g x'. A primeira integração tem aqueles limites de integração. Depois tem que integrar em x' no sítio habitual, que é em v. Portanto, que é na projeção, v é a projeção do U no plano coordenado que corresponde a xn igual a 0.
aquele integral, bom, regra de Barrow, não é? Vai dar a primitiva, que é o Fn, no limite superior, escrever ao contrário, portanto, x', de x', menos o valor no limite inferior, a ser x'. Isto é igual ao que eu tinha obtido para o fluxo. Okay? Portanto, para o fluxo, tinha obtido exatamente a mesma coisa. Okay? Com um bocadinho mais de contas por fazer. Okay? Mas, basicamente, é a mesma ideia que tínhamos tido no teorema de Green. Okay? Portanto, para o integral n-dimensional, integramos na direção que nos vai fazer desaparecer as derivadas. Okay? Professor, Diga. pode explicar como é que converteu o segundo integral? Já estou a ver, professor. Ok, está bem. Portanto, assim ficamos com uma verificação da fórmula do teorema numa situação muito particular. Okay? Mas esta situação particular, eu posso, obviamente, permutar variáveis, ou seja, aquilo que eu fiz privilegiando a enésima coordenada, podia ter feito com uma coordenada qualquer, certo? Portanto, o segundo ponto de tentar perceber porque é que o teorema funciona é dizer, bom, o que fizemos com a enésima coordenada, podia ter sido feito com outra coordenada qualquer. Desde que, claro está, o fizéssemos para uma região que tivesse uma descrição daquele tipo relativamente à coordenada, não é? Ou seja, também fosse uma caixa em que essa coordenada variasse entre 0 e o valor de uma função não negativa. Portanto, num conjunto desse M também não teríamos problemas. Ok? Terceira coisa. As fórmulas que arranjamos tanto nos dois passos anteriores, podem ser, também são válidas se fizermos translações. Ou seja, no caso em que fizemos as contas, tínhamos xn entre 0 e um g
certo? Mas podia ser entre uma constante e um G, desde que o G fosse maior que a constante. Portanto, não há nada de especial quanto a isso. Portanto, posso transladar à vontade para conjuntos que não são necessariamente descritos daquela maneira, mas que são translações de conjunto. As rotações ainda não, senhor. Como? As Diga, diga. rotações, com as Rotações rotações ainda ainda não. não. Não, não. Não vou precisar de rotações. Bom, quarta coisa. Para conjuntos, o que relativamente a todas as coordenadas I, digamos com I maior ou igual a 1, menor ou igual a n, se possam descrever já escrevi mal. Escrever com x índice si menor ou igual a um g índice si de x', em que o x' é o vetor x, tirando a iésima coordenada, maior ou igual a uma constante, ok? E x' pertencente a um certo conjunto. Podemos, portanto, se em todas as direções pudermos fazer aquilo que fizemos numa direção específica, as formas continuam a funcionar. E podemos adicioná-las. Adicioná-las, portanto, para cada uma delas só tínhamos uma coordenada não nula. Adicionando-as todas, recuperamos a fórmula original que eu tinha dito, obtendo integral em U da divergência de F igual ao fluxo através da fronteira de U Portanto, isto, claro está, paga-se, porque estamos a exigir que U, em todas as direções, tenha aquela propriedade de estar entre um plano em que uma coordenada é constante e um gráfico de uma função suficientemente decente. Bom, agora podemos fazer uma outra coisa que também fizemos, de certa maneira, no teorema de Green. Se eu tiver imaginem duas regiões em que o teorema de Green já estabelecemos que funciona. Portanto, vou fazer o desenho em dimensão 2, não é? Sugerir-vos a ideia. Suponham que tenho duas regiões. Um e o 2, em que o teorema
Vocês sabem que em cada uma delas tem propriedades tais que o teorema de Green funciona tanto para o 1 como para o 2. E que elas estão naquele tipo de posição, ou seja, têm um pedaço das suas fronteiras em comum. Então, a normal unitária exterior à região verde nesse pedaço de fronteira comum é simétrico da normal unitária exterior à fronteira da região U2, nos pontos da fronteira que são comuns. De maneira que, quando vocês vão adicionar as duas igualdades que têm, aí, portanto, digamos, tem uma igualdade verde e uma igualdade azul, obviamente, a soma dos integrais da divergência, somando, não é? Vocês vão ficar com o integral na união do 1 com o 2, divergência de erro. Okay? Do lado direito, com o que é que vai aparecer? Reparem que eu espero que aconteça é que nas partes da fronteira da união do 1 com o 2 não são comuns entre o 1 e o 2. O que vocês obtêm é aí a parte daqueles fluxos que têm do lado direito. Mas o fluxo nas partes comuns, como as normais unitárias exteriores são simétricas na parte da fronteira que são comuns, aí vão se cancelar mutuamente. De maneira que a soma dos lados direitos acaba também por dar aquilo que nós precisamos para estender a igualdade a regiões mais gerais. Ou seja, vocês, se tiverem uma certa classe de conjuntos onde a igualdade é válida, podem adicioná-lo, as igualdades em cada um desses conjuntos só têm em comum subconjuntos n-1 dimensionais, claro. Podem adicioná-lo e as igualdades que obtêm também têm a forma que nós queremos, graças a esta propriedade muito simples que se passa nas partes das fronteiras que são comuns. Okay? Portanto, podemos estender a classe dos conjuntos em que a igualdade do teorema da divergência funciona, usando uniões finitas de conjuntos em que a igualdade já é conhecida como verdadeira. Okay? Posto isto, falta ainda uma última ideia para estender o resultado. Essa última ideia é a aproximação. Ou seja, pode ser que eu tenha um conjunto portanto, o último passo que aqui é usar a aproximação necessária.
que é que eu quero dizer com isto? E esta é a parte tecnicamente, enfim, difícil. Okay? Suponham vocês que têm uma sucessão de domínios onde sabem que o teorema da divergência funciona. Okay? Portanto, o índice K são domínios regulares tais que sabemos que a igualdade teorema da divergência do teorema funciona em cada um deles. Okay? Então, para cada o K, qualquer que seja o F, sabemos que isto funciona. E suponha-se que a união os UCAPs podem estar, suponham que estão contidos uns nos outros assim, não é? O 1 está contido no 2, está contido por aí fora, no UCAP. Okay? E que a união de todos os UCAPs é um conjunto grande U. Okay? Nós podemos, talvez, okay, tentar provar que a igualdade funciona na união de todos os UCAP, passando ao limite de ambos os lados da igualdade, desde que consigamos provar que este integral tende para o integral do em U da divergência de E e que este integral tende para o integral na fronteira de U do F do fluxo correspondente. Okay? Portanto, pode ser que eu tenha certeza que para certos conjuntos com probabilidades relativamente simples a igualdade funciona e pode ser que a partir daí tentemos estabelecer a igualdade do teorema da divergência para um conjunto mais complicado, passando ao limite de ambos os lados da igualdade. Ok? Mas claro, para fazer isto, preciso ter garantias que este tipo de coisa funcione, o que não acontecerá para todos os conjuntos. Okay? Portanto, terá que ser para certas circunstâncias particulares. Porquê é que eu posso precisar de uma coisa destas? Eu vou-vos dar um exemplo em que eu poderia usar um raciocínio destes, mesmo em circunstâncias relativamente simples. Suponham que têm uma bola. Okay? Estou aqui a fazer bidimensional, mas pode ser uma bola em Rn. Portanto, se vocês quiserem provar o teorema de divergência para uma bola, portanto, ser este um dos U's, portanto, U, no caso em que eu estou a olhar, a bola de raio 1 centrada na origem. Ok? Como é que poderíamos fazer isto? Bom, uma ideia razoável é, sei lá, dividir aquilo em dois hemisférios e dizer, estas coisas são, um hemisfério é um conjunto daquele tipo em que eu fiz as contas há bocado, não é?
Só que, e lembro do cálculo da área da esfera, se vocês calcularem o elemento de volume bidimensional relativamente à hemisfera descrita por Z igual a raiz de 1 menos x2 menos y2. Vimos há umas aulas atrás que o elemento de volume, sim, eu conseguia calculá-lo, mas ficava ilimitado numa vizinhança do equador da bola. Ou seja, o elemento de volume perto do equador, digamos, no caso, dimensão 2, perto daqueles dois pontos, em dimensão 3, no equador, não é? Eu calculava o elemento de volume bidimensional, V2, XY, fica ilimitado. Perto do equador. Okay? De maneira que dividir a bola ao meio, dizer que em cada metade funciona o teorema da divergência, não dá. Porque aquelas contas que eu fiz, eu precisava da função que eu uso, aquela função G, precisava de ser C1 no fecho do V, não era? Bom, esta aqui não é C1 no fecho da interseção da bola com o plano Z igual a 0. Okay? É essa a dificuldade aqui. De maneira que uma pessoa pode dizer, bom, mas então como é que eu corrijo isso? E faço as contas e verifico nesta situação, que até é tão simples, o teorema de divergência funciona. Uma pessoa engenhosa diria, bom, se eu cortar uma faixa em torno do equador, portanto, se eu tirar aqui uma faixa em torno do equador, uma fatia assim horizontal daquela bola, pode ser que na hemisfera acima da faixa e abaixo, nas hemisferas acima e abaixo da faixa, eu com certeza não tenho dificuldades em verificar o teorema de divergência. Depois, na faixa, nitidamente, o seu volume, quando a sua altura tende para zero. A área da superfície da faixa também tende para zero, quando a altura da faixa tende para zero. E isso permite-me mostrar que o erro que eu cometo tirando aquela faixa fora tende para zero de ambos os lados da igualdade do teorema de divergência. E passando ao limite, eu consigo estabelecer o teorema da divergência em toda a bola. Ok? Usando esta ideia que eu vos contei no quadro anterior. Ok? Portanto, esta ideia é fazer esta igualdade na união de dois conjuntos que não contêm uma faixa em torno do equador e depois passar ao limite. Consegue-se passar ao limite? Sim, porque estes F's são de classe C1, de maneira que o integral da divergência vai ser majorável por um máximo da norma de F vezes o volume dessa faixa em torno do equador. O volume vai para zero. O fluxo através da fronteira dessa faixa vai ser majorável pela sua área vezes um supremo, que é um máximo de facto, da norma de F nessa superfície. Reparem, vocês têm que majorar
o F interno nu tem norma 1, de maneira que esse não é um problema, mas tem que majorar o F do lado direito. Okay? De maneira que, de facto, numa situação como aquela, vocês podem tirar partido desta ideia para estabelecer a validade do teorema na bola toda. Okay? Portanto, quando eu estou a falar de usar aproximação para lidar com conjuntos mais complicados, é disto que eu estou a falar. Okay? De maneira que, com estas ideias, de facto, consegue-se verificar que o teorema de divergência funciona para domínios regulares numa classe bastante vasta de conjunto. Em todas as situações que vocês tiverem que fazer cálculos usando o teorema de divergência, é fácil vocês convencerem-se, usando estes argumentos que tivemos aqui, que o teorema de divergência de facto funciona. No entanto, escrever uma demonstração geral, uma classe lata de conjuntos, é um bocadinho desagradável e daí nós termos só discutido as ideias do teorema. Pois bem, amanhã iremos ver a resposta àquilo que um vosso colega perguntou no princípio da aula, o que é que se chama a divergência, e ver outras aplicações do teorema da divergência. Okay? Portanto, até amanhã. Alguma questão? Já sei, até amanhã. Deus, até amanhã.